vamos orar primeiro, para que Deus possa trabalhar na vida da gente. Senhor, nos ajude realmente a te amar e te servir, nos ajude a saber o que fazer como indivíduo perante uma tarefa tão grande. Seja com a gente agora, quando a gente estuda a Tua Palavra, que possa ser para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se vocês perceberam o que eu fiz aqui. Eu coloquei muitas coisas por aqui. Algumas podem ver, outras não podem. Quando você vê isso, você já sabe. Você tem uma ideia, através disso, o que é? Como é? É um cântaro, né? E é bonito que esse cântaro, ele lembra algumas histórias da Bíblia e também lembra do Senhor Jesus lavando os pés dos discípulos, né? É uma coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar no começo. Mas só para vocês pensarem um pouquinho. Essa xícara, ela tem 2 partes, certo? Mas se eu colocar aqui embaixo um pires, vai ter o mesmo sentido eu colocar um pires embaixo disso? Não, não precisa, né? Esse já é diferente. Esse pode ser usado com ou sem, certo? Né? Esse também, você não usa com pires, certo? Tá? O que vocês pensam quando vocês veem essa... Primeiro, a gente sempre usa, né? Nós, como seres humanos, fomos feitos análogos. E quando a gente pensa em solteiro, casado, etc., a gente percebe que tem pessoas que foram feitos para serem casadas, né? Em dupla, né? Mas tem pessoas que se casar não presta, certo? Em especial esse copinho, né? Não vai colocar um pires embaixo, certo? Fica até destoante, não fica? Né? Então, é um exemplo. Outro exemplo. Duas coisas bem parecidas. O que você pensa quando pega entre homem e mulher? Quem pega isso na mão mais vezes? Entre homem e mulher, quem pega nisso mais vezes? É mesmo? Tem uma coisa diferente. Mas são bem iguais, né? Bem parecidos. Só que eu acho que eu não vou pregar prego na parede com esse, né? Certo? Só que esse precisa de alguma coisa a mais para ser instrumento. O que ele precisa? Ele é completo? Como instrumento, ele é completo? Como instrumento, ele é completo, certo? Como instrumento mesmo, ele é completo. Mas como instrumento usável, utilizável, falta alguma coisa, não falta? Falta pregos, né? Então, é interessante como Deus faz a gente de maneiras diferentes. Deus nos coloca na vida com focos diferentes, certo? Mas, como esse martelo, todos nós somos completos. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A gente vai estar estudando esse livro, Instrumentos do Mundo Redentor. Esse é o antigo, já tem o novo, né? Mas é esse que a gente vai estar começando a estudar. E eu não vou entrar, portanto, hoje eu não vou entrar no tema em si, mas eu vou entrar na base para que vocês possam querer ser instrumentos. Tá bom? Pronto. Foi falado por Ana que o que é ser instrumento, por que ser um instrumento e como ser um instrumento nas mãos do Redentor. Então,
Já que nele nós somos aperfeiçoados, estamos completos em Cristo. Mas você diz, eu não sou completo em Cristo. Falta coisa. Ou então, sim, me sinto completo em Cristo. Já tem ambas as coisas que a gente pode ver aqui. Só que, primeiro, eu vou perguntar para você, então, para saber como ser um instrumento afinado nas mãos do Redentor, eu preciso saber algumas coisas. Eu preciso saber o que é um instrumento, eu preciso saber quem é o instrumento, eu preciso saber quem tem o direito de tocar no instrumento, e eu tenho que saber como funciona tudo isso. Certo? Tem muito mais coisa que eu preciso saber, mas senão a gente passa até amanhã estudando e não consegue. Então, tá? Então é um apanhado que eu vou dar hoje para vocês. Eu não trouxe, eu ia mostrar um instrumento que provavelmente ninguém de vocês, ou poucos de vocês conhecem, que não é um projetor de slides, mas é um visualizador de slides antigo. Daquele slidezinho, antigozinho, né? Mas então, tem coisas que a gente não entende muitas vezes, e muitas vezes nós nem entendemos quem nós somos e para que nós somos colocados neste mundo, e a gente fica até sem saber o que vou fazer, etc., no papel onde eu estou. Em especial aqueles que já estiveram casados e estão sós agora. Né? Mas pensando então, o que é um instrumento? Instrumento é um objeto simples ou constituído de várias peças, como eu mostrei para vocês, que serve para executar um trabalho e fazer uma medição, qualquer outra coisa. Certo? Isso é um instrumento. Tá bom? Agora, todo objeto que serve de ajuda para levar a efeito uma ação. Esse é objeto de instrumento, é todo objeto. Vocês estão conseguindo me escutar, né? Está muito alto para vocês? Tá bom, ok. Né? Então, a palavra de Deus mostra, por exemplo, o martelo. O que é martelo? Quando você olha para a palavra de Deus, o que é o martelo? Em Jeremias 23, 29, está escrito que a palavra de Deus é considerada um martelo. Tá? Eu não vou ler agora, mas vocês podem anotar para ler em casa, para ver se eu realmente estou falando a verdade. Tá bom? Porque tem muitos versículos que eu não vou ler aqui, porque senão a gente não vai ter tempo para fazer. Ok? Mas esse, então, martelo. A palavra de Deus é considerado martelo, então, é um instrumento nas mãos de Deus. Né? Então, por isso que você tem que ler, porque ele é um instrumento nas mãos de Deus para martelar a sua cabeça. Então, cuidado quando se lê, que pode haver problemas. Então, temos o martelo. Outra coisa, Tiago 1, 23, fala do espelho. A palavra de Deus é como um espelho, que você vai e se olha. Se você não mudar o que está escrito na palavra de Deus, você é insensato. Né? Você é como que alguém que sai de perto do espelho e não faz. Não, como é? Daqui a pouquinho. Não, daqui a pouco você pode ler um para mim, bem, muito bom. Então, e daí tem um prumo, que foi falado em Amós 7, fala do prumo. Deus usa o prumo para ver a sua obediência. Então, esse aqui é um instrumento. Eu mostrei o que é um instrumento. Depois, o que ou quem é o instrumento nas mãos de Deus para o crescimento da igreja? Quando você pensa no crescimento da igreja, o que ou quem é o instrumento? Pensa bem. Na hora que fala assim, em 1 de Pedro 4:10, servi uns aos outros conforme o dom que recebeu. Esse é o instrumento de Deus, instrumento nas mãos de Deus ou não? Sim. Apesar de que eu vou dizer que não. Sabe por quê? Porque esse é um instrumento nas minhas mãos. O dom de Deus que Deus me dá é um instrumento nas minhas mãos. Mas quem é o instrumento nas mãos de Deus? Eu. Certo? Pensa no martelo e no prego. Certo? Eu sou martelo. Meu dom é o prego. E quem segura o martelo? Deus.
e eu sou martelo. Então, eu sou instrumento nas mãos de Deus. Não é meu dom, certo? Então, não pense, porque nós estamos vivendo num mundo terceirizado. Entendeu? Então, eu posso ser um que ensina muito bem, mas sou horrível eu mesma. É aquela pessoa que pode ensinar todo mundo, mas ela não sabe fazer nada, porque ela não percebeu ainda que você faz parte do todo, certo? Você faz parte do todo. Então, por isso que quando você lê aquele versículo em Jeremias que diz: maldito o homem que confia no homem, a gente vai pensar no outro homem. Mas quem pensa, maldito o homem que confia no homem, pensando em maldito eu que confio em mim mesma, né? Mas a gente vive confiando na gente e achar que os outros, a gente não pode confiar nos outros, mas na gente sim. Tá? Pense 2 vezes de novo e pense bem, tá? Alguns de vocês podem dizer, não, mas eu posso confiar em mim. Mas que tipo de confiança em você e até onde? Certo? Então, temos isso. Então, quem é o instrumento? Servir uns aos outros com o dom de Deus. Portanto, não é o instrumento, mas você que é o instrumento nas mãos de Deus. Temos Atos 9, que fala que Paulo seria o instrumento, que Paulo seria o instrumento nas mãos de Deus. Você é para mim um instrumento escolhido e você vai saber o que significa sofrer, né? A gente não quer, mas até o martelo sofre quando bota o prego, né? Ele fica deve doer, né? Será que a gente não dói quando a gente bate um prego? Quem sabe é aquele que bota o dedo entre o prego e o martelo. Tá. Então, outro, Deus chamou, o Senhor Jesus chamou, Mateus 4, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Os discípulos são instrumentos nas mãos de Deus, certo? Depois, 1 de Pedro 2, fala que nós somos como pedras vivas. Deus nos usa como pedras vivas e também nos usa como povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade de Deus. Para o quê? Para fazer o que eu quero? Né? Para proclamar as virtudes do que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Então, primeiro, o que é o instrumento, vocês já sabem. Quem é o instrumento? Sou eu e você. Nós somos instrumento na mão de Deus. Agora, terceiro, quem tem o direito sobre o instrumento? É o Senhor. No caso da gente, quem é o instrumento? E não somente porque Ele nos chamou, mas também porque Ele nos fez. E isso é muito importante, porque a criação tem sido colocada de lado. A evolução tem sido enfrentada muitas vezes e a gente não sabe nem mais o que é a criação. Né? Mas Deus criou. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e tenha domínio sobre as coisas. Quer dizer, é o Senhor que fez o paraíso, colocou o homem lá dentro e disse, toma conta, você é meu instrumento para tomar conta da minha terra, que eu fiz. Você é um instrumento nas minhas mãos. Jeremias 18, 1 a 6, eu não vou ler tudo, só mostrando, fala sobre o oleiro que estava trabalhando, quebrou o vaso que estava se fazendo na sua mão e ele fez outro. Então, do mesmo jeito ele disse, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, diz o Senhor. Então, essa é uma coisa. Agora, como tudo funciona? E aqui vai entrar mais a fundo. Eu queria que alguém lesse agora Coríntios 15, de 1 Coríntios 15, de 36 a 49. É comprido, mas vale a pena. De 36 a 49. Alguém vai ler com o microfone. Obrigada, viu? Insensato. O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo,
que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouve, dá, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Até? É até que versículo? Tá. Então, temos essa parte e temos também o versículo 22 e 23. Deixa eu ver se eu acho aqui. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo na sua vinda. Tá? Então, eu vou bagunçar a cabeça de vocês um pouquinho aqui. Né? Porque eu vou entrar em Coríntios e depois eu vou entrar em Gênesis. Tá? Não sei se vai dar tempo, mas vocês... Vamos ver se a gente consegue. E vou ver se vocês conseguem me entender, tá? Porque eu não sou bem organizada, não, mas eu vou tentar fazer isso. Então, nós como seres análogos, certo? Nós aprendemos com figuras, como vocês perceberam com o que eu mostrei para vocês. E como eu sou disléxica, eu sei o que é isso. Eu precisei de muitas figuras, né? E eu fico feliz porque eu tive um pai que pôde me ensinar. Né? Mas o bonito é que nós somos seres análogos e aprendemos com figuras. Até uma criança pequena pode aprender. E Paulo trabalha com esse conhecimento. Vocês perceberam aqui, em 1 de Coríntios, que Paulo trabalhou com muita figura do terreno, do celestial, da semente que tem que morrer. Certo? E, por exemplo, no versículo 36, o que você semeia não nasce se primeiro não morrer. Os agricultores, tem algum agricultor aqui? Os agricultores sabem. Ou então aqueles que plantam, fazem uma hortinha. Né? Então, não nasce se não morrer. Ele está falando da semente. Mas primeiro precisa-se ter uma semente, depois precisa ter um semeador para poder semear, para a semente poder morrer, para depois começar a crescer. Certo? Outra coisa que ele fala no versículo 37, o que se semeia é um simples grão. Não a planta madura, certo? Já com seus frutos. Ele semeia com um simples grão. Ele faz a coisa do pequeno para o grande. Estou querendo começar a mostrar para vocês como Deus trabalha. Ele trabalha do pequeno para o grande, ele trabalha da morte para a vida, certo? Como seres criados no espaço físico, porque a gente precisa de espaço. Se eu não tivesse esse chão debaixo dos meus pés, eu poderia estar em pé aqui?
Não, eu preciso do chão. Eu preciso do meu espaço. Então, nós somos criados num espaço físico. Deus dá a cada um semente e corpo apropriado e diferenciado. Nós temos cada um corpo diferenciado. Isso hoje em dia é bom, é muito importante lembrar, porque nós não sabemos se viemos, de onde viemos, se é do macaco, se é do rato, porque o rato combina mais com a gente do que o macaco. Então, ou então se realmente nós fomos criados. Mas Deus, Paulo fala, naquele tempo já, Deus dá a cada um corpo apropriado. E ele fala no versículo 39, ele dá ao homem um corpo diferente dos animais. Certo? Eu vou mostrar em Gênesis como que ele fez isso. Tá? Terceiro, como seres físicos criados no tempo e no espaço, nós fomos criados no tempo. Você não tem espaço sem tempo. A gente está... E por isso que tem algumas pessoas mais novas e tem algumas pessoas mais idosas, porque o tempo já passou. Certo? Então, nós fomos criados no tempo e no espaço. Paulo também disse isso na hora que ele vai no versículo 40. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita em corrupção. E no 44, semeia-se corpo natural, ressuscita espiritual. Nós precisamos de tempo para isso. Não dá para acontecer de uma vez só. Tudo a seu tempo. Certo? Como seres humanos, fomos criados no tempo, em progressão, uma sequência lógica. Por isso que eu li esse versículo 22 e 23, que primeiro quem vai ressuscitar é o Senhor Jesus, que ressuscitou. Depois nós. E ele enfatiza bem, porque essa sequência é muito importante para Paulo. Nós precisamos lembrar disso. Depois temos, nós somos seres no tempo em progressão. Primeiro Adão, no versículo 45, o primeiro Adão se tornou ser vivente e o último, o espírito vivificante. Certo? Se você não tiver o primeiro, você não vai ter o último. É claro, óbvio, né? É uma coisa óbvia. Mas é uma amostra de que a gente está numa sequência lógica. Não pode ser primeiro ter o último e depois o primeiro. Tem o primeiro e depois o último. No versículo 46, primeiro vem o natural e depois o espiritual. Nós não podíamos ser pessoa espiritual, no caso de ser humano, sem ter o material primeiro, sem Deus nos criar corpo físico. Certo? No 47, o primeiro homem foi formado do pó da terra e o outro... o primeiro homem foi formado do pó da terra e é terreno, e o segundo é do céu. Ele não diz que foi formado, mas veio do céu para encarnar. Certo? Então, aqui você tem o primeiro homem e o segundo homem. Tem o primeiro Adão e o último Adão, que a gente vai mostrar mais adiante em Gênesis como a gente progride nisso. Então, daí tem, observando esses aspectos, de quem dependemos para ser completo. Certo? Em 1 Coríntios 15, 49, que é o último versículo que foi lido, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. A imagem de Cristo. Certo? Então é interessante como Deus nos fez no tempo e no espaço, mas Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Na hora que a gente caiu em pecado, a gente deixou tudo borrado. E o Senhor veio para que a gente pudesse realmente ter vida de novo. E assim como trouxemos a imagem do terreno, agora a gente vai ter que aprender a trazer a imagem do celestial. Esse é um trabalho que, quando a gente vai estudar instrumentos nas mãos do Redentor, ele vai trabalhar sobre isso também. Como é que a gente pode realmente ser, revestir-se de Cristo, como Paulo também fala, se revista de Cristo. Primeiro, então, Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança, portanto, só nos tornaremos completos
O logo da gente é completo em Cristo. Só nos tornaremos completos se nos encontrarmos em Cristo. Quando levarmos em nós a imagem do celestial, quanto mais a gente aprende a levar em nós a imagem do celestial, quanto mais a gente vai se sentir completo em Cristo. Certo? E aí Deus trabalha para que isto aconteça. Romanos 8, 28 e 29 fala todas as coisas. Só isso? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles... Nem todos sabem, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus para chamar a gente? Para ser mais parecido com seu filho. Porque seu filho é irmão mais velho. Ali, Deus já nos coloca em família. Certo? Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo seu propósito. Para te fazer mais parecido com seu filho. E aí eu digo, muitas vezes Deus nos coloca em situações difíceis para que essas não fiquem eu reclamando da vida, mas que essas me forcem a chegar mais perto do Senhor e a realmente aprender a ser mais parecido com o Senhor. Então, essa é uma das coisas, Deus trabalha para que aconteça, para que você fique mais completo em Cristo. Deus está trabalhando para isso. Como entender melhor como tudo funciona? Certo? Fomos criados no tempo e no espaço, num tempo em progressão, e aprendemos com analogias. Tá? Paulo falou sobre semente, o semear, a morte, nascer de uma planta. Ele disse que primeiro vem o terreno e depois o celestial, e depois temos o primeiro Adão e o último Adão, o primeiro homem e o segundo homem. E eu vou entrar nesses aqui um pouquinho, através de Gênesis, para vocês entenderem um pouquinho mais o que essa parte de não só o que é a semente, o semear e o morrer e o crescer e nascer. E o terreno e o celestial. Então vamos lá. Gênesis 1, 3. Eu não vou ler todos os 3 capítulos, porque não vai dar tempo. De novo, vocês vão ter que ler em casa para vocês saberem se tudo que eu disser vai ser verdade, certo? E são desafios para vocês aprenderem a ler um pouquinho mais a Bíblia. Então, o natural vem antes do espiritual e as trevas vêm antes da luz. Quando você vê lá em Gênesis 1, de 1 a 3, você percebe a formação física do mundo, né? Deus criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava como? Sem forma e vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Tem 2 coisas aqui importantes que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, a terra, a terra física, quando ele foi formada, ela estava sem forma e vazia. E aí, quando a gente lê Jeremias 4, 23, a gente percebe isso na área espiritual. Porque o Senhor estava procurando pessoas que realmente tivessem sabedoria do alto e não estava encontrando entre o seu próprio povo. E disse, eu olhei a terra e ei-la sem forma e vazia. Tá? Eu olhei para a terra e eu vi sem forma e vazia. E para o céu, e não tinha luz. Então, ali tem 2 coisas juntas que você tem em Gênesis. Na hora que Deus fez o mundo terreno, né, ou material, Ele fez começando do sem forma e vazia e nas trevas. Certo? A mesma forma Deus fez com o ser humano espiritual, porque depois de caído, a gente está em trevas, né? A gente está sem forma e vazia. Teve juízes que cada um fazia conforme o que falava. E depois, hoje em dia, não, todo mundo faz certinho, né? Ou hoje em dia faz todo mundo conforme está na telha.
Diga-se os psicólogos, minha filha é uma psicóloga, mas é interessante como muitas vezes os psicólogos, por exemplo, cada um tem a sua maneira de ver o mundo, porque cada um tem uma maneira de trabalhar na parte que lhe cabe. E é interessante que todo mundo, a gente fica, não, você pensa de um jeito, eu penso de outro. Cada um, tem que pensar do seu jeitinho. E a gente fica sem forma e vazia, não tem mais forma. Não tem mais forma. Menina não é mais menina, menino não é mais menino. Temos que decidir quem vamos ser. Daqui a pouco tem na Holanda um senhor que queria trocar a data de aniversário dele. Ele estava com 60 anos, ele queria ter 30. E brigou na justiça porque ele queria ter 30 anos. Não tem mais, não tem lógica mais. Não tem lógica mais, sem forma e vazia. E daí, falando em luz, não tinha luz. E daí, João 1, de 1 a 5, mostra que Jesus é a luz. Que Jesus veio ao mundo e resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E aí está um começo de realmente o Senhor Jesus nesse mundo, dando a luz aos homens e realmente fazendo uma diferença. Hoje em dia não tem aquelas guerras todas que tinha no Antigo Testamento, graças a Deus. Esse é um pouquinho do físico e espiritual, começando do zero. Começando primeiro as trevas, depois a luz. Primeiro sem forma e vazia, depois vai se formando. Certo? Como Deus começou a formar seu povo. Aqui, o ser humano é diferente até na forma de ser criado. 1 Coríntios 15, 39, já fala sobre isso. E aí, quando você ler Gênesis 1, 24, você vê Deus dizendo, produz a terra seres viventes, conforme a espécie, e depois diz, no versículo 26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e tenha domínio sobre os peixes, as aves, os animais domésticos, etc. Então, aqui você vê uma diferença até na maneira como Deus fez os animais e o ser humano. Os animais, ele só falou e se fez. O ser humano, ele colocou a mão na massa. Ele fez o homem, façamos o homem à nossa semelhança. E aí, Deus fez o homem, homem e mulher, em 2 etapas distintas, pensando no tempo e no espaço. Certo? Adão. Quem quer ler em voz alta? Vamos ver se eu consigo. A gente consegue escutar um barítono assim, bem bonito. Gênesis 2, de 7 a 9, e depois de 15 a 17. (15 a 17). Aqui tem algumas coisas interessantes. Eu vou tocar só em 2 coisas. Aonde que Adão foi formado? Aonde que Adão foi formado? No jardim? No Éden? Aonde que Adão foi formado? Do pó da terra. Eu não perguntei de quê. Eu não perguntei de quê, mas aonde Adão foi formado? Como é? No deserto?
Vocês leram agora. Gênesis 2. Vamos ler, vamos ver se vocês conseguem adivinhar. Eu não vou falar para vocês, não. Ele foi fora do jardim do Éden. Ele foi tirado, Deus o fez no campo, fora do jardim do Éden. Não fez no jardim do Éden. Né? 2 vezes ele diz aqui, tomou, pois, o homem e o colocou no jardim. Sabe aquele jardim lindo, aquele portão bem grande e bonito? Vocês já viram? Né? É como se Deus dissesse ao homem, dissesse, abrisse a porta assim, a porteira disse aqui, esse é meu santuário, você pode tomar conta. Foi isso que Deus fez. Deus fez o homem do pó da terra, abriu a porteira do seu santuário e disse, tome conta. Certo? É interessante que daí tem uma porta. Deus fez um pacto com ele. Qual foi o pacto que Deus fez com Adão? Pacto das obras. Se você cumprir, e é muito fácil, era só não comer da árvore. Não foi difícil? Pensa bem. Foi muito difícil? Tinha tanta coisa para comer, uma árvore só. E o pacto das obras, Adão picou fumo. Então Deus colocou o primeiro Adão no jardim do Éden e disse, tome conta. Depois, em Gênesis 2, 18, o que está escrito lá? O que está escrito em Gênesis 2, 18? Pronto. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma esposa que lhe seja idônea. Aí vocês vão dizer, não, Deus aqui está dizendo que todo mundo tem que ser casado, certo? Pergunto eu, ele disse assim, o homem sem a mulher é incompleto? Não, ele fez o homem tão completinho, o ser humano tão completo, que ele não fez Eva separadamente. Ele fez o quê? Porque Adão era completo. Ele já tinha passado um bom tempo com Deus. Porque você percebe que entre o versículo 18 e 20, ele foi fazer o quê? Adão foi fazer o quê para Deus? Dar nome, trabalhar, fazer as coisas. Deus tirou um tempo com Adão sozinho para começar a interação com ele e Deus. Porque ele tem que ter esse relacionamento com seu Criador. Porque o que ele está cuidando? Ele está cuidando de quê? Da terra feita por Deus. Do santuário de Deus. Não foi simplesmente toda a terra aqui. Ele colocou Adão no santuário de Deus, onde não era para ninguém entrar e bagunçar. E Deus disse, toma conta. E aí, quando Adão ele foi fazer Eva, ele não disse assim, eita, Adão, você está incompleto. Você está precisando de uma mulher. Não, ele era completo. Certo? Com o Senhor, na conversação com o Senhor, ele era completo. Ele afirma, far-lhe-ei uma auxiliadora que esteja como que diante de si. Então, vou fazer um auxiliador para você não fazer sozinho o trabalho. Para você não fazer sozinho o trabalho. E aí a gente tem hoje em dia, por exemplo, Adão estava sozinho, não estava? Mas hoje em dia a gente está sozinho para fazer o trabalho? Para cuidar dessa terra, a gente está sozinho? Não. Então, em certo sentido, se a gente pensar bem grosseiramente aí,
O ser humano não precisa de ter uma pessoa que está do seu lado assim, porque ele tem a família. Ele tem muitas pessoas ao seu redor para trabalhar juntos, né? Então, não que o casamento não é importante, é muito importante, porque ele fala do exemplo de Cristo e a igreja. Então, você vai perceber que o solteiro, ele vai trabalhar para o Senhor bem mais desimpedidamente, só que o casado, ele vai ter muito mais responsabilidade, porque o homem vai ter que espelhar Cristo e a mulher esperar a igreja. Então, bote peso nisso. Pensa 2 vezes se quer recasar ou quer casar. Porque o peso é muito grande, né? A gente tem que se lembrar de que nós estamos no mundo de Deus, que Ele nos chamou das trevas para a sua luz, que Ele nos fez completo para ser completo com Ele, né? Que Ele dá pessoas ao nosso redor para nos ajudar, para trabalhar para Ele, né? Então, esse é um pouquinho daquilo que eu queria deixar para vocês, como na formação de Adão e na formação de Eva. Eva foi formada mais tarde. Então, na queda, 1 Coríntios 15, 36, fala que a semente morre para que a vida completa apareça. Certo? Então, o primeiro Adão, primeiro homem Adão, formado da terra, um ser vivente, um homem natural, ele precisou morrer, tanto fisicamente, não, espiritualmente, para poder o Senhor Jesus, o último Adão, vir para restituir tudo. É como se Deus dissesse, eu quero, porque meu filho, não sei se vocês se lembram em Colossenses que está escrito, que por meio dele e para ele são todas as coisas. Como que pode ser para ele tudo de uma maneira mais plena, se não fosse ele vindo ao mundo realmente para nos redimir e ser o Adão, né? O Adão. E ele fez a obra do pacto, o pacto das obras, 100%, até a morte. Então, ele tem o direito, não é mais o Adão físico, mas é o Adão espiritual. A única coisa que ele fez, ele disse, Pai, eu sei que eu tenho direito, mas eu quero os meus irmãos, eu quero... E por isso que ele começou realmente ele morreu por nós e nos deu o privilégio de fazer parte da grandeza dele. Essa é a parte da terrena e do espiritual. Então, ele, como último Adão, como segundo homem, como aquele que realmente segundo homem, último Adão, vindo do céu, espírito vivificante, homem espiritual, Deus encarnado. Ele que veio a esse mundo, ele que sofreu por nós, ele que nos dá vida, e a gente vive querendo fazer as coisas para a gente mesmo, né? Como a gente é egoísta. Realmente eu fico pensando, muitas vezes, Deus, eu não mereço. O Senhor deu uma herança tão caca para o seu filho, né? Tudo quebrado. E ele ainda teve que morrer pela gente. Mas ele veio e fez isso porque ele tinha um plano. Sabe aquele arquiteto que coloca na planta um plano bonito? E depois ele disse, agora, passo a passo eu vou colocar em ordem. E entre eles, ele fez o homem à sua imagem, completo com ele, deu auxiliadora para a gente poder crescer e se multiplicar, para a gente poder continuar a viver com ele. E além disso, ele mandou seu próprio filho para aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ele quer ajudar e usar a gente para que isso aconteça para os outros. Então, Adão e seus descendentes não mais entrarão pela porta física do jardim do Éden. Sabe aquele anjo que Deus colocou na porta, o portão do jardim do Éden? Muitos de nós queremos a perfeição aqui no mundo. A gente nunca vai conseguir a perfeição, né? Casados e felizes para sempre. Muitas vezes disse, não. A porta para a felicidade plena mudou. Não é mais física, ela é espiritual. Quem diz que é a porta? Quem na palavra do Senhor disse, eu sou a porta? Senhor Jesus. Certo? E ele disse, vem, entra por mim.
Não precisa mais entrar você fazendo as coisas, tentando pelas obras. Eu já fiz. Eu mudei o pacto das obras para o pacto da graça. Eu te dou o que você precisa para seguir a vida, com ou sem uma pessoa ao seu redor. Lembrando que o foco, o alvo é o Senhor. E Ele não vai só dar um paraíso, mas Ele vai dar uma nova terra e um novo céu. Quem crê em mim passou da morte para a vida. Nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. Será? Será que eu sou instrumento na mão do Redentor? Ou será que falta alguma coisa? O que é um instrumento, então? Um objeto que serve de ajuda para levar um efeito, uma ação ao efeito. Quer dizer, o que Deus quer hoje em dia? Ele traz a gente para a gente ser o quê? 1 Pedro 2,9. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para quê? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É a primeira coisa. Certo? Nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. Será? Ou será que eu quero a minha vontade? Por que sou instrumento? Porque eu fui feito com um propósito. Deus me fez com um propósito. E Ele me chamou com um propósito. Mas não um propósito simplesmente de não ir para o inferno, de ter o céu. Não, o propósito vai muito além. De trabalhar nessa terra para Ele. Esse é o propósito do Senhor. Então, se você disser, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Acabou meu casamento, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Meu marido faleceu, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Eu não consigo achar a pessoa certa para mim, não sei o propósito da minha vida. Lembre-se que você tem um propósito. Deus te fez com um propósito. E todas as áreas da vida, todos os pedacinhos da vida terrena, Ele vai mostrando o propósito para aquele tempo de sua vida. Como instrumento nas mãos do Redentor, nas mãos daquele que nos criou e nos redimiu, podemos ser bênção. Portanto, como posso ser instrumento afinado nas mãos do Redentor? Foi a pergunta. Entendendo e aceitando a nossa criação e o alvo dessa criação. Deus nos fez para quê? Deus nos fez, sabe, eu digo para os casados, geralmente disse, a gente tem que limpar nossa casinha, porque faz parte da criação de Deus. Pensa numa briga, você mora com uma pessoa, ou você mora com família, ou você está trabalhando, tem briga. Você vai dizer, mas a minha vontade tem que ser feita. E Deus disse, esse é meu mundo, você vai fazer como? Vai fazer do seu jeito ou do meu? Lembre-se, nele você é completo. E nele você é aperfeiçoado. Quanto mais perto dele você está, quanto mais você pode ser instrumento nas mãos dele, quanto mais você vai se sentir segura com ele. Para isso, Deus usa instrumentos também perto de você. Como é que Deus trabalha na minha vida? Usando você. Como Deus trabalha na sua vida? Me usando. Deus usa instrumentos para ajudar instrumentos. Certo? E por isso que tem aqui o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. Ele diz assim, pessoas que precisam ser transformadas, ajudando pessoas que precisam de transformação. É interessante, pensando no final, para finalmente, pensando em missões. Paulo fala, é melhor que não se case, porque trabalha para ele desimpedidamente. O casado, ele trabalha também, mas ele trabalha servindo sua família e também como família servindo ao Senhor, em outra categoria. Lembrando sempre que tanto casado como solteiro, o teu cônjuge, que era cônjuge, que vai ser um dia, não é seu salvador. Quem é seu salvador é Cristo. Tá? Porque muitos entram no casamento pensando, não, essa é a minha salvação. Não, não é. Porque você já pensou, eu vim da Holanda para o Brasil de navio. Passei 15 dias em alto mar. E teve um dia que realmente eu fiquei revirada. Mas o que acontece? Já pensou se aquele barco virasse e eu ficasse à deriva
Quando eu ia me afundando, eu procuraria alguém para me empurrar para eu ficar em cima da água. É o que vai acontecer. Se você achar que a outra pessoa que você vai entrar num casamento, qualquer coisa, ou amizades, aquela vai ser minha salvadora, vão se afogar juntos. Tá? Não coloque em outra pessoa a sua salvação, porque não vem deles. Vem do Senhor. Tá? E a solidão, sim, a solidão pode ser compensada pela família, a família da aliança. Né? Porque o Senhor Jesus mesmo disse o que a Augusta falou antes. Meu irmão e minha irmã são aqueles que me amam. Eu, por muito tempo, por mais de 20 anos, eu estive sozinha no Brasil, como família. Minha parte da família tinha todo... Minha mãe nasceu na Indonésia, certo? Tenho tio e primos que eu nunca conheci, que estão na Austrália. Então, eu tenho pessoas em todo mundo, mas eu tenho família, porque são vocês, minha família. Né? E o bonito é isso, quando a gente começa a perceber que a nossa família é muito maior do que a família de sangue, né? A gente aguenta muito mais. E, para terminar, eu quero só dizer, realmente, eu queria ser missionária. Eu queria... eu queria trabalhar, eu fiz o curso para ser missionária entre os índios, certo? E eu ia para a selva amazônica. Só que Deus me colocou no selva de pedras. Com 15 anos, eu disse, Senhor, eu quero ser eu missionária ou esposo de pastor. Mas como eu não encontrava ninguém, eu disse, vou ser missionária. Aí um presbítero chegou para mim e disse, tu pensa assim, começa a namorar, porque senão você vai ficar para titia. Eu olhei para ele. Ele disse, Deus vai fazer assim, puxar você e dizer, toma, esse é seu? Aí eu, bem holandesa, eu disse, quem vai casar com ele? O senhor ou eu? Então deixa eu, na minha insignificância, ser para titia, eu não preciso, eu já estou me preparando para missões. E por que eu estava me preparando para missões? Porque uma tia chamada Minka, como é o nome, ela trabalhou em missões. E ela trabalhou na Tailândia, ela trabalhou com leprosos, ela era enfermeira. Ela trabalhou anos, e um dia ela teve, em 74, ela teve aqui no Brasil, e disse, não está bom, as coisas não estão bom lá. E a gente pensou, né? Teve até um pessoal que dizia, por que você não disse que você era casada? Minha tia não era casada, mas tinha uma foto de mamãe com 8 filhos, a irmã dela, né? Ela disse, você deixou os filhos tudinho? Eu disse, não, isso é minha irmã. Né? Mas é interessante, ela ia se casar. Mas quando ela ia para missões, que ela queria, em primeiro lugar, o sustento era no Senhor. E o noivo dela disse assim, eu não saio daqui, da Holanda, eu não vou para a Tailândia. E ele tinha prometido que ia, no final disse que não vou. E ela disse, tudo bem, eu vou sozinha. Entregou a aliança e não casou mais. 2 meses, não deu 2 meses depois, o cara estava casando com outra. Tá? Fez bem ela não entrar nessa. Né? Ela trabalhou como missionária e depois ela foi morta por guerrilha. Mas uma coisa me alegra o coração, porque ela se deu de tudo para o Senhor. E no final, eu só sei disso porque um dos guerrilheiros se converteu ao Senhor. Ele disse, as 2 missionárias pediram que orassem por nós. Porque a gente perguntou, o que é que vocês querem? O último pedido de vocês, antes de vocês morrerem. E a minha tia tinha dito assim, eu quero só orar. E orou por eles. E disse, Senhor, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. E esse guerrilheiro disse, quando foi para a missão, disse assim, vocês podem me matar. Mas uma coisa eu quero conhecer esse Deus. Porque esse Deus vale a pena morrer por ele. Tá? Que você possa chegar a uma posição de entrega total ao Senhor. Casado ou não casado. Né? Aonde você está, que você possa dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Eu quero te servir e te honrar. Eu quero ser instrumento nas tuas mãos. O Brasil precisa
Recife precisa. Nós precisamos. E que Deus nos faça guerreiros e guerreiras fortes. Se Deus te der um cônjuge depois, tudo bem. Se não, que você continue firme no propósito de servir a teu Criador e teu Redentor. Vamos ficar em pé e orar? Senhor, estamos aqui diante do teu trono de graça. Obrigada porque o Senhor nos criou, o Senhor nos fez homem e mulher, o Senhor nos fez para cuidar dessa terra. Senhor, quantas vezes a gente não cuida direito, quantas vezes a gente só olha para o nosso umbigo, quantas vezes a gente diz, eu não vou fazer isso, ninguém faz. Senhor, nos ajude a lembrar que a terra é tua, tudo é teu. E que o Senhor nos use da maneira como o Senhor quer. Trabalhe com nossas mãos, trabalhe com o nosso corpo, nos ajude a te servir de coração. Nos ajude a pegar simplesmente um papel do chão se precisar, quando o outro deixa cair. Qualquer coisa, Senhor. Mas mostra-se a tua vontade para a gente. Ajuda-nos a te servir e te honrar, para que o Brasil, esse mundo, esse lugarzinho onde a gente está, possa ver que vale a pena te servir e te honrar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, minha gente.